Amém. Lucas capítulo 13. Evangelho segundo Lucas capítulo 13. 13. Como é que fala aqui? É 13. 13. Estou quase brasileiro. Estou quase mesmo. Mais perto que longe. Lucas capítulo 13, versículo 1. Vamos ler até o versículo 5. Eu quero tratar com vocês um assunto extremamente importante. Extremamente importante. Só não sei porque é que eu nunca falei dele. Tão importante que é, já devia ter falado, né? Não é importante? Então porque é que não falou? Né? É porque eu estava esquecido. Mas é muito importante. Tem assuntos que a gente acha que todo mundo sabe. E como todo mundo sabe, a gente acha que não precisa falar. Né? E eu depois cheguei à conclusão que esse assunto aqui todo mundo sabe, mas ninguém sabe. E a gente vai ver isso hoje. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados do que de todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo antes, que se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém? Qual é o assunto que nós vamos falar hoje? Já deu para entender? Qual? Arrependimento. 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 A necessidade e a importância do arrependimento. Porque é um assunto tão comum, mas ao mesmo tempo tão esquecido. Honestamente, eu não lembro há quantos anos eu ouvi pela última vez uma pregação sobre arrependimento. Mas foi há muitos. Muitos. Eu sou cristão há mais de 30 anos. A última pregação que eu ouvi sobre arrependimento foi há muitos anos. Há muitos anos. Justamente por isso, é um assunto tão comum, né? A pessoa se arrepender. Todo mundo se arrepende de coisas, né? Alguém se arrependeu de alguma coisa hoje? Né? Eu me arrependi de ter pego aquela estrada, né? Que levou para canto nenhum e depois eu andei e fui perdido. Não me arrependi. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Bem, eu quero trazer aqui para o nosso contexto bíblico e quero tratar com vocês sobre arrependimento. É uma pregação um pouquinho longa, então a gente precisa remir o tempo. Qual é o conceito que as pessoas têm de arrependimento? Qual é o conceito, qual é a ideia que as pessoas têm sobre arrependimento? Qual é o conceito que estas pessoas aqui nesse texto, Jesus cita, né, que Jesus fala, qual era o conceito delas sobre arrependimento? Jesus faz referência a duas situações dramáticas. Uma tinha sido um massacre provocado pelo rei Herodes em relação a uns certos galileus que tinham estado a sacrificar num determinado local que não o templo. Os sacrifícios não estavam sendo feitos no templo e Herodes mandou executar todo mundo. Mandou matar todo mundo. Uma chacina. E eles não estavam fazendo mal nenhum, assim, em termos políticos e sociais e criminais. Talvez em termos religiosos houvesse uma infração, porque a adoração era para ser feita onde? Em Jerusalém, no templo. E eles estavam adorando no outro canto. Do ponto de vista religioso, talvez houvesse uma infração, mas do ponto de vista criminal, justificava-se mandar matar essas pessoas. E a Bíblia diz que Herodes, o Senhor fala que Herodes tinha misturado o sangue deles com os dos seus próprios sacrifícios. Entende? Ou seja, mandou matar todo mundo.
Jesus depois faz referência a uma outra situação, que foi um acidente. Primeiro, um ato criminoso de um tirano, de um rei ditador, de um tirano, que mandou matar umas pessoas só porque elas estavam a fazer uma coisa que ele não gostou. E o segundo é um acidente, né? Fala de uma torre lá em Siloé, e essa torre caiu. E matou 18 deles. A torre caiu, as pessoas estavam passando, estavam ali por baixo, e morreram 18 pessoas. O conceito que está implícito neste texto aqui, que é o pensamento das pessoas, que é muito comum nos nossos dias ainda. Mais de 2000 anos depois, as pessoas continuam pensando do mesmo jeito. Qual é? É que quando acontece uma catástrofe na vida da pessoa, a gente associa isso a algum mal que a pessoa fez, né? Ou seja, é como se fosse um castigo. Por que aconteceu isso? Eu talvez pense, será que pisou na bola? Será que fez alguma coisa errada? Terá sido castigo de Deus? Você sempre acha que há ali uma repreensão. Deus está por trás, está acertando na vida da pessoa. Há sempre esse conceito implícito, né? E era este o conceito deles. Por que Herodes mandou matar aqueles 12, aqueles galileus? Porque eles estavam fazendo coisa errada. Por que aquela torre caiu sobre aqueles 18 judeus de Jerusalém? Porque havia qualquer coisa errada lá na vida deles. Há sempre este conceito, não é? E quem faz coisa errada precisa de arrependimento, não é? Quem é que precisa de arrependimento? Quem faz coisa errada, não é? A pessoa que faz coisa boa tem que se arrepender? Tem ou não? Quem faz coisa boa tem que se arrepender? Não tem que se arrepender, né? Esse é o nosso conceito. Era o conceito de Deus. Note que o nosso pensamento ainda é igual ao deles há 2000 anos atrás. Quem é que precisa de se arrepender? Quem pisa na poça, né? Quem faz coisa ruim? Quem peca? Quem peca precisa de se arrepender. E quem não peca? Não precisa se arrepender. Nós pensamos assim. Qual foi a resposta que Jesus deu? A resposta de Jesus está em linha com esse pensamento? Não. Jesus disse, todos precisam de arrependimento. Todos. Você que acha que tem a sua vida toda direitinho? Você que acha que não está fazendo nada errado? Você que acha que é quase tão perfeita quanto Deus? Você precisa de se arrepender. Você que tem a sua vida errada, você que sabe que conhece os seus pecados, que os identifica, que pode até nomeá-los, não na minha presença, porque não precisa, mas na presença de Deus, você precisa se arrepender. Quem é que precisa se arrepender? Jesus diz, todos. Veja aí na sua Bíblia. Versículo 3. Não, vos digo antes, que se vos não arrependeres, todos igualmente perecereis. Ou seja, todo mundo vai morrer. Versículo 5. Não vos digo antes, que se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Qual é o conceito de Jesus? Qual é o conceito bíblico para o arrependimento? Toda a gente precisa se arrepender. Todos. Não tem exceção. Eu preciso de arrependimento. Você precisa de arrependimento. Todos precisamos de achar um momento de arrependimento na presença de Deus. Todos. Esse é o conceito de Jesus. Quem é que precisa se arrepender segundo Jesus? Todos. Segundo os homens, segundo as religiões, segundo as teorias dos homens, não. Quem peca precisa se arrepender, quem não peca precisa se arrepender. Agora eu pergunto, tem quem não peca? Você conhece alguém que não peca? Então esse que acha que não peca também precisa se arrepender. Precisa se arrepender 2 vezes, até por pensar que não peca. Porque a Bíblia diz que aquele que acha que não peca está fazendo de Deus mentiroso. Ou seja, está a ser blasfemo. Ou seja, está pecando de novo. Então se arrependa. Arrependimento. Minha pregação hoje é um pouquinho pesada, viu? Mas aligeira aí que não dá para aguentar. Agora a questão é a seguinte. Por que se fala tão pouco sobre arrependimento? Por que o assunto do arrependimento é, na verdade, um tema meio esquecido?
que a gente talvez até evite falar sobre ele, porque ele é um pouco pesado, né? Falar sobre estas coisas é uma coisa... Porque na hora que eu falo de arrependimento, está implícito uma acusação, está ou não está? Não é? Parece que eu estou acusando alguém de alguma coisa, né? Mas na hora que eu digo, você precisa se arrepender, é como se eu estivesse dizendo, você é um pecador, você tem coisa errada na sua vida. É. Aí se tiver umas pedras aí, já começa a tirar as pedras. Né? Por quê? Porque a pessoa acha que eu já estou acusando. Né? E por isso é que é um assunto evitável. As pessoas evitam falar sobre esse assunto. Por isso é que eu digo, há muitos anos, eu vim ouvir uma pregação sobre isso há 2 semanas atrás. E venho meditando sobre ela e decidi pregar para vocês. Mas há muitos anos que eu não ouvi uma pregação sobre arrependimento, porque não é costume se falar sobre isso. E por isso onde é que vem essa questão da gente esquecer o arrependimento? Vem da nossa herança cultural. Entende? Nós temos uma herança cultural, todos temos uma herança cultural. Não é? A família dos meus pais tem uma religião. E essa religião não é evangélica. Entende? E essa religião é a religião dominante da nossa cultura. E essa religião nos ensinou algumas coisas em relação ao arrependimento. Não é? Por exemplo, para você ter uma noção de quanto tempo isso já tem. A partir do século XV, a Igreja Católica começou a praticar uma coisa que se chama de confissão auricular. Sabe o que é? Todo mundo sabe o que é, né? O que é a confissão auricular? Você peca, tem a sua vida, sabe dos seus erros, aí você vai do padre, né? Enfrenta aquela filinha, na hora que chega na sua vez, você ajoelha lá, ele fica por trás escondido, né? E você vai confessar os seus pecados. Certo ou errado? Né? Chama-se aí esse momento da confissão, né? Isso foi criado pela Igreja Católica. Alguns pensam que a Igreja Católica foi Jesus que criou, né? Só que a Igreja Católica, como nós a conhecemos hoje, ela demorou 2000 anos a se formar. Tem coisas que se faz na Igreja Católica que começou no início do século XX. Por exemplo, o dogma da Ascensão de Maria já é do século XX. Antes disso, não se acreditava que Maria tivesse ascendido. Entende? Só a Igreja Católica, como nós a conhecemos do ponto de vista teológico, ela é uma construção que demorou 2000 anos para se fazer. Por exemplo, a questão da confissão, até o século XV não havia confissão. O padre não recebia pessoas para a pessoa contar os seus pecados. Isso não existia. Foi só a partir do século XV que começou essa prática do padre receber a pessoa para a pessoa confessar os seus pecados. Bem, a gente sabe que tem logo um problema aqui, né? Que é você contar os seus pecados para um homem. Né? O que é que ele pode fazer por você? Às vezes a gente tem um problema na nossa vida e você vai dizer, vou falar com o pastor para ver se ele me ajuda. Mas eu posso dar um conselho, né? Uma orientação, um versículo bíblico, né? Tentar lhe ajudar pela parte do aconselhamento. Mas não que eu tenha algum poder especial para revogar o seu pecado. Né? Eu nunca recebi nenhum mandato da parte de Deus para tratar esse tipo de coisas com ninguém. E o padre tem? Também não. Né? Então, já começa aí a questão mais complicada. A segunda coisa complicada é a questão do perdão. Né? É que na hora que você fazer a sua confissão, né, todo mundo aqui foi católico, né? Só o Eric é que nunca foi. Graças a Deus. Grande foi o livramento. Mas quando a gente fazia a confissão, no final, o que é que o padre dizia? Ele dava-nos uma penitência, né? Uma coisa que a gente tinha que cumprir. E se a gente cumprisse aquilo, nossos pecados eram perdoados. Né? E o padre tem poder para perdoar pecados. Né? Sabe quando Jesus chegou na terra? Jesus que é o Filho de Deus. E ele chegou na terra e um dia chegou junto de um homem e disse assim, perdoados são os teus pecados, foi aquele paralítico que os 4 amigos levaram numa cama, vocês lembram? Né? Já falamos aqui sobre ele. Quando ele chegou lá, o paralítico chegou na frente de Jesus, Jesus disse, perdoados são os teus pecados. Sabe como é que as pessoas reagiram? As pessoas disseram assim, quem é este que perdoa pecados? Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. O judeu sabia que só Deus pode perdoar pecados. Entende? Então esse conceito de que um homem tem a prerrogativa divina de perdoar pecados não existe. Né? Então já temos aqui um problema.
Mas o maior problema não é esse. Eu vou dizer qual é o maior problema depois. Então, a primeira coisa é essa. A Igreja Católica introduziu no partir do século XV, e nós praticamos isso, todos nós, o negócio da confissão. Segundo a criação da Igreja Católica foi a extrema unção, que aconteceu cerca de 100 anos depois. Ou seja, entre a introdução da confissão e a extrema unção foram 100 anos ainda. Não foi logo imediato, não. O que é a extrema unção? É quando uma pessoa está enferma, né, gravemente enferma, e a família percebe que provavelmente é fatal, né, que a pessoa vai morrer. A pessoa chama o padre, e o padre vai lá na casa da pessoa e dá-lhe a extrema unção. O que é a extrema unção? É um perdão. Muitas vezes a pessoa já está moribunda, ela não está em coma, está inconsciente, né, não está nem respondendo. Mas o padre, e nesse caso não há confissão, porque se a pessoa não fala, ela não tem como confessar nada, né? Mas mesmo assim o padre tem a prerrogativa de poder perdoar pelo menos parte dos pecados daquela pessoa, de forma que ela vá pelo menos para o purgatório e não seja condenada no inferno, né? E, por último, aconteceu já no século XVI, quando o Papa decidiu construir a Basílica de São Bento, lá no Vaticano, em que ele criou as chamadas indulgências. O que eram as indulgências? Era a compra e a venda do perdão. O Papa assinou uma série de documentos, né? O documento era um papel assinado pelo Papa sem o nome, e depois saíram do Vaticano, espalharam-se pela Europa inteira, padres distribuindo as indulgências que eram compradas por pessoas que precisavam de perdão por seus pecados. Então elas compravam o perdão. Foi à custa desse dinheiro que se construiu a Basílica de São Pedro no Vaticano, em Roma, né? Foi com esse dinheiro aí. E foi esse o objetivo que ele criou das indulgências. Foi para poder fazer essa obra, que ele tinha o desejo de construir aquela basílica, e encontrou aquela forma de financiar materialmente a construção da basílica. Foi através das indulgências. Então, 3 coisas foram criadas pela Igreja Católica que nós recebemos. Hoje, cedo as indulgências foram abolidas, né? No século XVIII, a própria Igreja Católica abandonou as indulgências, porque realmente era demais também, né? Esse negócio de comprar o perdão. Se o pobre coitado fosse pobre e não tivesse com que comprar o seu perdão, ia para o inferno, né? Agora, se fosse estribado, o cara podia comprar o seu perdão. É isso. A própria Igreja Católica chegou lá sozinha. Mas isso já foi depois da Reforma. Foi justamente o elemento que provocou a revolta dentro da própria Igreja Católica, de Martinho Lutero e outros, foi as indulgências. A gota d'água foi as indulgências, entende? Foi isso que muita gente dentro da Igreja Católica não aceitou, e daí criou essa revolta, e eles resolveram ir para a Bíblia, e quando foram para a Bíblia descobriram que havia muito mais coisa errada, né? Tentaram fazer uma mudança interior. Martinho Lutero tentou fazer uma mudança interior primeiro, mas não deu certo, e ele acabou sendo expulso da Igreja Católica. Teve sorte por não ter sido morto, mas acabou sendo expulso, e se originou o chamado movimento da Reforma, do qual nós hoje ainda somos os herdeiros, né? Então são 3 coisas que foram introduzidas pela Igreja Católica, que têm a mesma característica. Ficaram até hoje as 2 primeiras, a confissão e a extrema-unção. Qual é o problema dessas 2 ações? Além daquela questão que nós já vimos aqui, se o padre tem ou não tem legitimidade para fazer essas coisas, não vamos entrar nessa discussão agora. Mas qual é o problema maior desses requisitos aqui? É que tanto um como o outro dispensam o arrependimento. Entende? Você vai no padre fazer a sua confissão, você conta os seus pecados, e ele lhe decreta o seu perdão através do pagamento por meio de umas penitências, né? E você não precisa de arrependimento. Nós já vamos ver o que é arrependimento, entende? Ou seja, há confissão, mas não há arrependimento. E este é o problema que eu entendo ser mais grave e que existe hoje, e que pode estar existindo dentro da nossa própria igreja, que pode estar existindo dentro da minha própria vida. Entende? É muito fácil cada um de nós reconhecer o seu pecado. Reconhecimento do pecado é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Muitas vezes nós pecamos, reconhecemos o nosso pecado, mas não nos arrependemos dele. Entende a diferença? Você reconhece assim, eu sei, essa ação que eu fiz
é pecado. Eu reconheço. Seja por uma questão de ensino cultural, porque você aprendeu assim na casa dos seus pais lhe ensinaram que roubar é pecado, mentir é pecado. Você aprendeu lá na casa dos seus pais, você não tinha nem Bíblia, seja porque você aprendeu na palavra de Deus, porque você frequenta uma igreja e está instruído na palavra de Deus em relação às questões práticas, então você sabe identificar o que é certo e o que é pecado. Né? E na hora que a gente pisa na bola, a gente sabe que pecou. Eu fiz isso aqui, eu não devia ter feito. Não é? Às vezes alguém nos faz alguma coisa, a gente se ira contra a pessoa, fica com raiva. Não é? Ficar com raiva é pecado? Né? O único que consegue se irar sem pecar é Deus. Né? Porque a Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Porque a gente não consegue fazer isso. Né? A gente se ira e extrapola. Né? E às vezes se ira até por coisas que nem deveria. Então a gente reconhece o pecado. E se arrepende dele. E arrependimento tem? Na maior parte das vezes, não tem. Facilmente a gente reconhece o pecado, mas dificilmente a gente se arrepende dele. Vamos já ver mais coisas sobre isso. Então, além do fator histórico, ou seja, nós tradicionalmente já recebemos uma herança que nos ajuda a confessar facilmente, mas a nos arrepender dificilmente, porque foi assim que a gente aprendeu. Na realidade, a gente aprendeu que nem precisava se arrepender. O padre sozinho já resolveu o problema para a gente. Não é? Então, o arrependimento tinha sido dispensado. Porém, no Evangelho verdadeiro, notem o que Jesus falou para aquele povo. Se não vos arrependerdes. Notem que Jesus não disse assim, se não reconhecerdes os vossos pecados. Não, Jesus foi mais longe, foi no passo seguinte. Ele disse, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos sereis condenados. É o que Jesus está dizendo ali. Pronto. Então nós temos um primeiro problema, que é a nossa herança cultural, que já nos ensinou a dispensar o arrependimento. Né? Assumir a confissão, mas não precisar de arrependimento. Depois temos também outra questão, que é que o apelo ao arrependimento ele é impopular. Né? Que é aquilo que eu falei. Na hora que eu falo que você precisa se arrepender, eu estou implicitamente lhe acusando. Isso não é legal. Né? A pessoa, muitos de nós, a gente tem um sistema de proteção. Né? Quando alguém tenta lhe agredir, você se fecha. Né? Seja uma agressão física ou verbal. Né? A gente já cria as nossas defesas para se proteger. Na hora que o pastor insinua a possibilidade de um pecado na sua vida, você já se fecha, já cria suas defesas. Né? E isso é uma mensagem popular, por isso é que ela não é muito pregada. Né? Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que sempre que homens de Deus pregaram a mensagem do arrependimento, eles sempre sofreram muito na vida deles. Né? Por exemplo, Noé foi rejeitado por toda a sua geração. Deus deu a Noé uma missão de pregar uma palavra de arrependimento, uma geração corrompida. Né? Os tempos de Noé, de Jesus, que vai ser semelhante ao fim dos tempos, quando Jesus voltar. A degradação moral e espiritual dos dias de Noé só vão ser comparáveis aos finais dos tempos. Era tão corrupta aquela geração que Deus teve que fazer uma ação radical. E Deus mandou Noé construir uma arca e era para que todo aquele que quisesse o arrependimento entrasse na arca. Quantas pessoas entraram na arca? 8. Não é? Quem eram? A família dele. E mais um casal de cada bichinho. Não é? Bicharada tinha muito. Agora, pessoa que é bom, mas a arca não foi construída para os bichos. A arca foi construída para a gente. Né? Porém, a sua mensagem foi totalmente rejeitada pela sua geração. Por que ela foi rejeitada? Não é porque ele dizia assim, vai dar tudo certo, coisas boas vão acontecer. Essa é a mensagem que a gente ouve hoje. Você liga ao rádio, liga à televisão, procura um pregador desses famosos aí, a mensagem que ele prega é essa. A mensagem das coisas boas. Teologia da prosperidade. Né? Vai dar tudo certo, coisas boas vão acontecer. Noé não pregou isso. Ele pregou o arrependimento.
Jeremias, ele não foi preso pelo seu próprio povo, porque ele pregava assim: creia e declare sua vitória. Uma mensagem muito comum nos nossos dias também, né? Não, ele pregou o arrependimento. O seu próprio povo mandou prender ele. Daniel não foi lançado na cova dos leões por dizer: sorria, Jesus te ama. Né? Você está sendo filmado. Jesus te ama. Maravilha, coisa boa, né? Não, ele denunciou o pecado do rei Nabucodonosor. Ele denunciou o pecado dele. E porque ele denunciou o pecado, ele foi lançado na cova dos leões. João Batista não foi decapitado porque disse a Herodes: profetizo bênção na tua vida e na da tua família. Notem que são mensagens atuais que eu estou citando aqui. Você está aqui, muita igreja aqui à nossa volta, essa mensagem que você ouve. Mas vá lá tentar ouvir sobre arrependimento. Como é que Herodes reagiu à pregação de João Batista? Qual foi a pregação de João Batista? Tu estás em pecado, a tua mulher é adúltera, tu estás adulterando junto com ela. A filha dela, que não é tua filha, é uma prostituta, que dança para mostrar o corpo aos homens. Ele denunciou o pecado. Sabe o que é que lhe aconteceu? Você sabe o que é que aconteceu. É isso mesmo. Então, todos os homens que pregaram a mensagem do arrependimento sempre sofreram nas suas vidas um processo de rejeição. Com maior ou menor gravidade, eles sempre foram rejeitados, porque é uma mensagem totalmente impopular. Não é? Porém, a mensagem do Evangelho sempre incluiu o arrependimento. O verdadeiro Evangelho da Palavra de Deus sempre incluiu o arrependimento. Por exemplo, João Batista, ele começou o seu ministério preparando o caminho do Senhor. A missão de João era preparar o caminho do Senhor, para quando Jesus viesse, o seu caminho estar preparado e o povo estivesse suscetível para receber a mensagem de Jesus. Qual foi a mensagem de João Batista? Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nunca o Evangelho foi pregado sem o arrependimento. O arrependimento sempre esteve implícito. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus começou o seu ministério, qual era a sua mensagem? Marcos capítulo 1, versículo 15. A mesma mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus comissionou os seus discípulos para pregar, lá em Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus disse para eles pregarem o arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, o perdão estava anexado, estava alicerçado no arrependimento. Jesus comissionou os seus discípulos e disse: vocês vão pregar por todo o mundo a seguinte mensagem: arrependei-vos para perdão dos vossos pecados. Mais tarde ainda, quando o apóstolo Paulo já estava dando início ao seu ministério, e ele falou acerca de Jesus, exaltou Jesus para as pessoas para que as pessoas se arrependessem e crescem nele para a sua salvação. Você encontra isso lá em Atos capítulo 17, versículo 30. Então o arrependimento sempre fez parte da mensagem do Evangelho. Com João Batista, depois com o próprio Senhor, depois com os 12 e por último com o próprio apóstolo Paulo. Todos pregaram uma mensagem em que o perdão era obtido por aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados. Não só por aquele que reconhece que é pecador, mas por aquele que se arrepende dos seus pecados. Reconhecimento versus arrependimento. O que é reconhecer o pecado? É a convicção do que é certo e a convicção do comportamento que é errado. Né? O que é reconhecer o pecado? É você saber o que é certo e saber que o seu comportamento não esteve de acordo com aquilo que você sabe que é certo. Né? Você sabe que não deve mentir. Aí você vai e mente. A sua consciência lhe acusa e diz: o certo era não ter mentido, era ter falado a verdade, mas tu mentiste. Isso é reconhecimento. É o uso da consciência, seja pela nossa formação cultural, vinda lá da casa dos nossos pais, seja por a nossa formação bíblica. Né?
A pessoa ela sabe reconhecer os seus próprios comportamentos errados. Você identifica, você consegue pontuar. Isso aqui eu fiz errado. Isso aqui eu não deveria ter feito, não está certo. É o reconhecimento, entende? Você consegue identificar os pontos que você errou, né? Claro que a palavra de Deus fala lá no livro dos Salmos, Davi, a certo momento ele ora e pede a Deus perdão pelos seus pecados ocultos. O que são esses pecados ocultos? São pecados que a gente faz, mas que a gente não tem consciência deles. Entende? Às vezes tem coisas que a gente faz, mas a gente faz ou tão distraidamente que a gente não identifica, né? Ficou lá no oculto. A gente, a gente nem deu conta que fez aquilo, né? Se não vê alguém nos dizer, a gente nem observa. É um pecado oculto. Ou então coisas que a gente está errado, mas a gente não sabe que está errado, né? São os pecados da ignorância também, que a Bíblia também chama os pecados da ignorância. Que Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, os pecados da ignorância, né? E arrependimento o que é? Então, reconhecimento é isso, você consegue identificar o seu pecado. Arrependimento, a palavra no original, ela quer dizer mudança de mente. Mudança de mente, mudança de atitude. Quando a gente reconhece o nosso pecado, a gente reconhece, mas a gente não muda. É por isso que a gente depois faz de novo. Eu sei que estou errado, mas a gente faz de novo. Eu sei que eu estou errado, mas faz de novo. É ou não é? A gente sabe, que reconhece. Está faltando o quê? Mudança de atitude. Arrependimento. Arrependimento é o desejo de abandonar o pecado. É o desejo de não querer mais ter mais esse tipo de comportamentos. Isso é arrependimento. O arrependimento, antes dele, tem o reconhecimento. Para você se arrepender, você tem que reconhecer o seu pecado, né? Você tem que dizer assim, não, realmente eu errei nisso aqui. Mas depois você precisa dar o passo seguinte. É isso que a gente não faz. Entende? A gente reconhece facilmente o pecado, mas depois não dá o passo seguinte, não se arrepende dele. A pessoa precisa desejar nunca ter feito aquela ação. Né? Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse repetir, eu não tinha feito aquilo ali. Isso é arrependimento. Né? Às vezes tem coisas que a gente se arrepende assim, né? A gente gostaria de poder mudar a história. Se a gente pudesse mudar a história, tem coisas na minha vida que se eu pudesse mudar, eu corrigia um bocado de coisa, sabia? Se eu botasse assim de novo lá para trás, você vai viver de novo. Eu só fazia um pedido. Me deixa saber o que é que vai acontecer depois, que eu já sei agora, né? Porque senão eu sou capaz de fazer tudo errado de novo, né? Se limpar tudo e começar tudo de novo, eu faço tudo errado de novo, né? Eu só queria saber o que eu já sei hoje e viver de novo. Aí eu corrigia um bocado de coisa. Porque chama-se isso arrependimento. O desejo de nunca ter feito. A vontade de corrigir. A vontade de mudar. Né? A vontade de abandonar. Sentir vergonha. Tem algum pecado que você sente vergonha? Você está de tal maneira comovido, você tem vergonha, até de falar. Isso é arrependimento. Quando a gente tem vergonha do pecado. Isso nos ajuda também a ver quão longe, às vezes, em certas áreas da nossa vida, a gente está longe do arrependimento. Porque se há práticas que eu estou fazendo, que eu sei que está errado, ou sei que pelo menos a Bíblia diz que está errado. Porque há coisas que a Bíblia diz que está errado que a gente acha que está certo, né? A Bíblia diz que está errado, mas a gente acha que pode fazer. Só que se a Bíblia diz que está errado, continua errado. Não importa se a gente acha que está certo ou não. Mas tem coisa na nossa vida que a gente sabe que a Bíblia diz que está errado e a gente quer continuar fazendo, então isso revela que a gente não está se arrependendo. Não há arrependimento. Só há consciência. Não há o desejo de abandonar a prática. Agora, vou considerar com você aqui duas exceções. Há pessoas que se dizem crentes, isso aqui é muito preocupante, que pode acontecer comigo e com você, viu? Mas tem pessoas que se dizem crentes, que às vezes, que assim, o passado delas foi triste, né? Não tem pessoa assim? Que às vezes vai dar testemunho da sua vida, da sua conversão, e ela começa a dizer, olha, lá atrás, no meu passado, né? E o passado dela realmente foi triste, né? Chafurdou em tudo que era pecado. Só que eu já ouvi testemunhos de pessoas que quando começam a contar esse seu passado negro e triste e vergonhoso,
elas só falta se gloriar. Você já ouviu? As pessoas parecem que se vangloriam. Rapaz, quando eu era perdido, eu tomava era todas. Saía na sexta-feira, voltava na segunda. Mas o cara fala de um jeito, parece estar se gabando do miserável que o cara foi lá atrás. Não é? Rapaz, eu tive não sei quantas mulheres. Você não tem noção. Era pegador. O cara não tem a vergonha na cara. A pessoa que verdadeiramente... Sabe o que isso quer dizer? Que esse cara nunca se arrependeu. Isso é sinal de que nunca houve um arrependimento. Provavelmente essa pessoa está perdida e se Jesus vier hoje, ela vai para o inferno. Porque nunca se arrependeu da vida vergonhosa que viveu. Porque a pessoa que realmente se arrepende, ela tem vergonha de falar do seu passado. E se falar dele, fala com vergonha. Fala lamentando ter vivido esse tipo de coisa. Ter experimentado esse tipo de coisa. Se sente indigno. Lembra como é que o apóstolo Paulo fala do passado dele? Leia aí na sua Bíblia. Os testemunhos que ele dá do passado dele. Eu que fui perseguidor da igreja. Eu que sou o menor de todos os santos. O menor dos apóstolos. E ele, em certo versículo ele diz assim, eu sou um aborto. Sabe o que é um aborto? Uma coisa feia, desagradável. Né? Você já viu um feto abortado? Antes do tempo? Graças a Deus que nunca viu. Não queira ver. Que é feio demais. Né? Bichinho em forma ainda. Ainda não está totalmente formado. Né? O Eric é cirurgião veterinário. Com certeza já presenciou situações de aborto no mundo animal. É feio. Né? Paulo se chama de aborto. Diz, o meu passado é um aborto. De tanto nojo que ele tinha do passado dele. A pessoa que verdadeiramente se arrependeu, ela tem nojo do passado que viveu. Ela não se gloria dele. A pessoa que você ouvir um dia, dar testemunho, falar do seu passado negro e triste, parecendo que ela está se vangloriando, depois eu lhe digo, é sinal que essa pessoa nunca se arrependeu. E se ela nunca se arrependeu, ela ainda está nos seus pecados. Porque Jesus disse, se não se arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não esqueça esse versículo. Se não se arrepender, todos vamos para o inferno. Se nós não nos arrependermos todos, nós vamos para o inferno. Foi isso que Jesus... Arrependimento é essencial para a salvação. A pregação que Jesus mandou os discípulos pregar era o arrependimento para a remissão de pecados. Jesus não disse assim, olha, vocês saiam por aí e digam assim, aceita Jesus. Deixa Jesus entrar na tua vida. A gente prega um evangelho hoje nas nossas igrejas, né? Parece que Deus é o coitado e o pecador é que é o grandão. Né? A gente implora para que a pessoa deixe Jesus entrar na vida dela. Pois é exatamente o contrário. O pecador é que tem que implorar para que Deus lhe perdoe. Para que porventura ele possa alcançar misericórdia. Essa é a mensagem do Evangelho. Entende? A mensagem que nós pregamos hoje é uma mensagem totalmente subvertida. É por isso que o pecador ele não precisa se arrepender. Porque Jesus lhe é oferecido assim de graça. Né? Ele não se dá o direito de rejeitar. Não quer. Misericórdia, o que vai acontecer com gente que pensa dessa forma. Porque a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um Deus amantíssimo. Deus ama com um amor e uma misericórdia inigualável. Mas não queira cair nas mãos do Deus juiz. Não queira cair nas mãos de um Deus que é justo. Que é implacável na sua justiça. Glória a Deus. Segunda exceção. É aquela pessoa, a primeira exceção é aquela pessoa que diz que se arrependeu, que diz que é crente, mas quando conta sobre o seu passado, se gloria dele. Revela que ela nunca se arrependeu. Segunda exceção. É aquela pessoa que reconhece o seu pecado. Mas sempre tem uma desculpa para ele. Conhece assim? Não, eu fiz isso, mas foi porque fulano atuou assim na minha vida. Né? A culpa foi... Eu sei que eu errei, mas a culpa foi dela. Né? Isso é falta de arrependimento. A culpa... Ele pecou, mas eu pequei, mas a culpa foi dele. Porque ele é que fez não sei o quê. Aí o nosso pecado é uma consequência. O nosso pecado sempre é uma consequência. Isso aí não tem novidade nenhuma.
O seu pecado, seja qual for, sempre vai ser uma consequência dos seus próprios atos ou dos seus relacionamentos sociais. Entende? Nossos pecados, todas as nossas atitudes, todas, boas ou ruins, elas sempre são consequências. É ou não é? A gente reage. A maior parte das vezes a gente não age, a gente reage. Não é? Às vezes a gente reage de uma forma positiva, outras vezes de uma forma negativa. Então, essa desculpa de que a gente errou porque alguém fez alguma coisa, isso aí não é desculpa, porque isso acontece em tudo. E na realidade essa desculpa, quando você pensar no seu íntimo, sobre alguma coisa errada na sua vida, você encontrar uma desculpa, ora a Deus, para que Deus tire isso do seu coração. Porque isso é sinal de falta de arrependimento. Você não está reconhecendo realmente o seu pecado. Você sabe que errou, mas você está se desculpando com outra pessoa, ou com uma situação, ou com o diabo. Não é? Às vezes não foi o diabo. Então essa tentação, o Satanás dos infernos. Então essa tentação aqui na minha vida, né? A culpa não foi minha, a culpa foi do diabo. Não é? Falta de arrependimento. Falta de arrependimento. Isto aqui parece brincadeira, mas todos nós fazemos. Você acha que eu não faço? Você acha que eu também não tenho minhas desculpas? Não é? Você acha que eu não tenho que lutar na presença de Deus para que eu não me desculpe? Para que eu assuma as responsabilidades dos meus atos, dos meus pecados? Para que eu ache local para arrependimento? A Bíblia fala acerca de Esaú, né, o irmão de Jacó, que teve toda aquela vida leviana com que ele tratou as coisas de Deus. Leviana no sentido espiritual, porque ele banalizou o espiritual. Ele achava que a igreja não é importante, que a obra de Deus não é importante, que o importante era ganhar dinheiro. E ele foi um cara bem sucedido. Esaú era estribado. Cara rico, bem mais rico que o seu irmão Jacó. Não é? Com muito mais homens, ele tinha um exército. Esaú tinha um exército. Ele tinha um exército. Sabe o que é um exército? É gente que você está pagando salário só para lhe defender. Mas não é assim, dois ou três seguranças, né? 300, 400 homens. Esaú tinha um exército. Quando ele foi se encontrar com Jacó, Jacó temeu pela vida porque ele tinha um exército. Um cara rico. Materialmente, um cara muito bem sucedido. Espiritualmente, completamente pobre. Não é ninguém. E a Bíblia diz que ele, que a certo momento da sua Bíblia, com lágrimas, buscou o arrependimento e não o achou. Você já imaginou essa situação? Você sabia que isso pode acontecer comigo, com você? A gente deixar o nosso coração se endurecer de tal maneira que um dia a gente querer se arrepender e não conseguir. A gente chorar na presença de Deus. Oh, Deus, me ajuda a me arrepender. E a gente não conseguir mais. A Bíblia diz que Esaú, com lágrimas, buscou o arrependimento e não o achou. Glória a Deus. Eu vou pular aqui alguns pontos, que eu não sei nem quanto é que tempo estamos aqui. Precisamos ter cuidado também com os sinais exteriores de arrependimento. Por exemplo, o João Batista, ele denunciou os fariseus, porque eles foram ter... João começou a pregar o arrependimento para a remissão de pecados, porque próximo estava o reino de Deus, né? E ao mesmo tempo ele oferecia o quê? O batismo na água, né? E a Bíblia diz que um grupo de fariseus, ouvindo aquela pregação, disse: rapaz, a gente não sabe se isso ali é de Deus, se não é, mas pelo simples não, vamos nos batizar, vai que é de Deus, né? E assim a gente fica preservado, né? A gente se garante, né? E a Bíblia diz que houve um grupo de fariseus que foram ter com João para se batizar. Eles não foram lá para discutir, não. Houve outros que foram lá para brigar. Mas houve um grupo que foi para se batizar. Sabe como é que João os recebeu? Raça de víboras. Que estás tentando fugir da condenação futura. O que é que João viu? Que eles achavam, era quase a mesma situação da confissão, a mesma situação da extrema-unção, que o batismo resolveu o problema, para não precisar se arrepender, entende? A ideia deles era essa: se eu me deixar batizar, se eu for batizado, é porque tem gente ainda hoje que acha que só é crente se for batizado, não é? Não tem gente assim que pensa hoje, não é? A pessoa está na igreja, mas quando for batizado ela acha que não é crente. Você é crente na hora que você aceita Jesus. O batismo é um testemunho da sua confissão de fé. O batismo não salva ninguém, nem perdoa ninguém. O batismo é um testemunho de confissão da sua fé que você já fez em Jesus. Por isso é que a gente só batiza crente.
Ninguém batiza descrente. Se o batismo fosse uma ferramenta de perdão de pecados, ele batizava todo mundo. Você chegava aqui, a primeira coisa era tomar um banho, se batizava logo e depois é que ia assistir o culto. Era para a gente garantir logo. Entende? Eu nem lhe explicava para que é que era, só dizia que você estava precisando. Depois o resto a gente contava a história. Só que não é assim. Né? Aqueles judeus, eles pensavam assim, o batismo é um ato exterior de arrependimento. Só que ele não é. E João, muito sábio, né, denunciou. Vocês acham que é através do batismo que vocês vão resolver o vosso problema? Vocês são uma raça de víboras. E estão a tentar fugir do juízo de Deus. E João se recusou a batizá-los. João não os batizou. Porquê? Porque não é através de atos externos que a gente resolve o nosso problema. Trazendo para os nossos dias, a gente encontra outras referências. Por exemplo, tem gente de religiões próximas a nós que acha que é através como é que se diz? Da filantropia, né? Fazer boas obras, né? Oferecer uma cesta básica. Por exemplo, o pessoal me falha o nome agora, a maçonaria, né? Faz parte das regras da maçonaria as boas obras. Normalmente um maçom, todo mês, ele tem que oferecer uma cesta básica para alguém. Entende? Porquê? Porque a pessoa acha que essa ferramenta é que lhe vai dar o perdão, que lhe vai dar o arrependimento. O adventismo do sétimo dia pensa da mesma forma. Eles acham que é através da boa... Por isso é que a Igreja Adventista ela é muito generosa em termos sociais. E muito preocupada em termos sociais. Porque eles acham que é o social que vai resolver o problema do arrependimento. Eu não estou dizendo que a gente não deve ser generoso e que a gente não deve abençoar as pessoas. Devemos sim. Entende? E eu elogio esse aspecto da Igreja Adventista, né? Agora, o que não é correto, biblicamente, é achar que é por meio dessas coisas que a gente vai conseguir o perdão dos pecados. A Bíblia diz que o perdão dos pecados se obtém pelo arrependimento. Se não há arrependimento, essas obras, a Bíblia diz, são obras mortas. Né? Devo dar a cesta básica? Devo, mas ela não vai me salvar. Entende? Na verdade, a gente costuma dizer assim, as boas obras devem ser a consequência da nossa salvação. E não o meio para atingir a salvação. É porque eu já sou salvo que eu agora quero viver uma vida íntegra e que honra a Deus. E não tentar viver uma vida íntegra para tentar conquistar a salvação. A salvação ela só vem através do arrependimento e da fé em Jesus. A gente sabe disso, não é? Amém? Pulando aqui. Atitudes de arrependimento. Vamos direto ao ponto agora, para finalizar. O que é arrependimento? 4 ou 5 pontos aqui, só para nós pontuarmos bem rapidinho. O que é arrependimento? Mudar o pensamento. Mudança de atitude. Entende? Mudança de atitude, mudança de pensamento em relação ao pecado. Reconhecimento é a gente saber que fez. Arrependimento é a gente decidir que não quer fazer mais. Não é? Isso é arrependimento. A palavra no original quer dizer mudança de mente. A mudança começa na nossa cabeça. É uma decisão. Arrependimento é uma decisão, você sabia? É por isso que a conversão ela é uma decisão consciente, intelectual. Entende? Você toma na sua mente a decisão de que você quer se converter. E você toma na sua mente a decisão que você quer se arrepender. Não é um sentimento. Um dos perigos que existe, existe muito na nossa vida, é essa coisa de assim, eu não estou sentindo que eu devo me arrepender. Entende? Vou dar um exemplo assim, bem simples, que você conhece. Alguém faz mal para você. Fala uma coisa incorreta, tem uma atitude desonesta, né? E você fica sabendo e você fica com muita raiva da pessoa, né? E a gente já falou que sentir raiva de alguém é pecado, né? Independentemente do que a pessoa fez, a gente não deve alimentar esse tipo de sentimento no nosso coração. E você fica com raiva da pessoa, né? E você sabe, aí o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. E começa a lhe mostrar que você não está correto em alimentar essa raiva. E toda vez que você cruza com aquela pessoa, se seu olhar, só falta queimar ela. Né? Porque você está realmente muito chateado com aquela pessoa. Né?
Mas o Espírito Santo vai trabalhando. Isso aí não é certo. Esse sentimento que tu está alimentando não é certo. Não é? Mas você não sente nenhum desejo de perdoar aquela pessoa. Porque você está com raiva. Não é? Se o arrependimento fosse uma questão de vontade, fosse uma questão de sentimento, se eu tivesse que esperar, eu sentir que agora sim eu estou em condições de poder perdoar, você não vai perdoar nunca. Você não vai se arrepender nunca. Arrependimento é uma decisão intelectual. Você decide que você quer se arrepender. Você decide assim, eu não quero mais alimentar essa raiva em relação àquela pessoa. Eu vou orar, eu vou pedir a Deus que me ajude. E Deus, eu estou alimentando essa raiva e eu decido agora que eu perdoo aquela pessoa, que eu não quero mais alimentar esse sentimento. Eu lhe garanto que em poucos minutos esse sentimento vai sair do seu coração. Você acredita? Em poucos minutos esse sentimento vai sair do seu coração. Às vezes até antes do final da oração você já não sente mais nada em relação àquela pessoa. Entende? Agora, se você acha que o arrependimento é uma emoção, é uma consequência de uma emoção, você está iludido. Arrependimento não é uma emoção, é uma decisão. Por isso é que é mudança de mente. Não é mudança de sentimento, é mudança de mente. Eu decido abandonar o meu pecado. Eu decido que não quero mais continuar nessa vida. Eu decido que eu vou arrepiar caminho. Eu estava indo para ali, agora vou passar a ir para ali. Vou mudar de direção. Isso é arrependimento. Segundo sinal do arrependimento, segunda atitude do arrependimento, tristeza profunda em relação ao pecado. Muitas vezes a gente peca, mas a gente não se entristece. Aconselho você a ler em casa, nós não vamos ter tempo aqui, a ler em casa sobre o Salmo 51. O Salmo 51 é o Salmo de Davi, onde ele expressa o seu arrependimento depois de todo aquele episódio em relação a Betseba e ao seu marido Urias. Conhecem esse Salmo? Vai lá em sua casa. Salmo 51. Nesse Salmo, Davi expressa todo o seu sentimento. Você vai ver ali um homem triste, angustiado, amargurado, sentindo profundamente o seu pecado. Isso é arrependimento. Agora, pecado que a gente sente, mas que não nos provoca tristeza, é sinal de que você não está se arrependendo. Você nunca se arrependeu dele. Você identificou, você reconheceu, mas não se arrependeu. Porque ele não promove tristeza profunda no seu coração. Se você ler o Salmo 51, da mesma forma que nós falamos em relação a Paulo, quando ele fala do seu passado ainda antes de ter aceitado Jesus, você vai encontrar com um homem com nojo de si mesmo. Nojo de si mesmo. Isso é arrependimento. Enquanto que eu olhar para o meu pecado e não sentir nojo dele, eu não estou me arrependendo. É pesado, né? Mas é verdade. Você veja ali o Salmo 51, você vê um homem que tem nojo de si mesmo. Nojo do que ele fez. Ele está repugnado. Diz, como é que eu fui capaz de fazer uma besteira daquelas? Você sabe o que é que ele fez, né? Adulterou com Betseba e depois não mandou matar o marido dela. Adultério e assassinato. E como ele era rei, ele podia. E esse homem que ele mandou matar era só um general do exército dele. Um cara de alta confiança em relação a ele. Ele mandou matar. Pois quando eu ouvi um detalhe bem interessante sobre quanto tempo teria demorado entre o adultério e a decisão de matar Urias, até que o profeta Natan apontou o dedo na cara dele. Estima-se que tenha passado cerca de um ano. Um ano. Como é que aquele homem viveu esse ano? Como se nada tivesse acontecido. Se justificando. Não, porque eu sou rei, porque eu posso, porque eu não sei o quê, porque ele fez não sei o quê. É o que a gente faz, não é? A gente peca e passa tempos e tempos e tempos e a gente não se arrepende, porque a gente fica se justificando, arranjando desculpas para o nosso próprio pecado. E Davi fez isso. Demorou um ano, cerca de um ano, para que ele reconhecesse o seu pecado. Foi quando o profeta chegou junto dele, botou o dedo na cara dele e disse, esse homem és tu. Foi aí que ele caiu nele e verdadeiramente se arrependeu. E quando ele se arrependeu, arrependeu mesmo. E quando ele se arrependeu, ele sentiu nojo dele mesmo. Quarta característica. 1, 2, 3, 4. Abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Verdadeiro arrependimento tem que nos levar a abandonar
Pecado que eu identifico, mas que eu continuo, não tem arrependimento. Quinta característica de arrependimento: repor as consequências, se possível. Tem pecado que não dá. Por exemplo, dava para trazer Urias de volta? Não dava, não é? Não dava para ele repor a consequência. Mas, por exemplo, Zaqueu deu, não é? Quando Zaqueu se arrependeu, sabe qual foi um sinal que Jesus nos mostrou de um verdadeiro arrependimento na vida de Zaqueu? Foi que ele disse para Jesus: a todo o que eu defraudei, eu vou indemnizar. E vou dar não sei quantas vezes mais, 5 vezes mais, não estou em erro, não é? Eu vou dar mais do que eu roubei. Todo aquele que eu defraudei eu vou indemnizar. E vou dar mais, não é? Dizem que o órgão do nosso corpo que dói mais é a carteira, não é? O órgão do nosso corpo é o bolso, não é? É o órgão que dói mais, não é? Quando você está disposto a meter a mão no bolso, aí você está arrependido mesmo, não é? Que é o nosso órgão que mais sofre, é esse. Nós sofremos mais quando se mexe nele, não é? Pois aqui eu estava mesmo arrependido, porque ele botou a mão no bolso para pagar, indemnizar as pessoas que ele tinha roubado. Isso é arrependimento. Por último, para terminar, reconhecimento de pecados sem arrependimento produz morte. Exemplo: Judas Iscariotes. Judas Iscariotes reconheceu o seu pecado, mas não se arrependeu dele. Consequência: se suicidou. Talvez muitos de nós não se suicidem, mas vai gerar morte na nossa vida. Reconhecimento sem arrependimento produz morte. Vou ler para você 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Olha, quando você sente o seu pecado, segundo Deus, isso produz em você uma tristeza. É isso que a gente encontra lá no Salmo 51. E isso que opera o arrependimento para a salvação. Diz o versículo: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de aceitar Jesus, né? Toda pessoa que aceita Jesus, ela só se arrepende de uma coisa: de ter demorado tanto tempo, né? Se soubesse, tinha se arrependido antes, né? É só isso que a gente se arrepende. Agora o versículo termina e diz o seguinte: mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. A tristeza, ou seja, quando há um reconhecimento sem arrependimento, isso gera a morte. Como é sério este assunto, não é? A gente acha que é uma brincadeira? É sério, mas é sério. Temos um exemplo disso justamente em Judas Iscariotes. E ele reconheceu o seu pecado. Ele disse: traí sangue inocente. Ele reconheceu o seu pecado, mas não se arrependeu dele. Não foi capaz de voltar para Jesus e pedir perdão. Preferiu ir encontrar uma corda, pendurar numa árvore e se enforcar. Um outro exemplo: Pedro, quando ele negou o Senhor. Lembra como é que ele ficou depois que ele traiu o Senhor? Profundamente triste. Mais triste. Pense num homem triste, aquele Pedro, não é? Só que era um arrependimento, era uma tristeza com arrependimento, não é? Isso gerou o quê? Vida. Gerou vida, profunda vida na vida daquele homem. Uma transformação. Se você ler a vida de Pedro até a traição, até a negação, e a vida de Pedro depois da negação, você parece que são duas pessoas diferentes. Não é? Era um cara colérico, um cara que se zangava fácil, um cara que tirava a espada para matar se fosse preciso, não é? Aí depois falava besteira. Várias vezes Jesus teve que mandar ele calar, porque o cara só falava besteira. E depois do arrependimento, um homem completamente transformado. Um homem de Deus, que Deus usou poderosamente, né? Aquele que ficou com a autoridade sobre a igreja. O primeiro grande líder da igreja foi ele, não é? Gerou uma vida naquele homem, uma transformação completa na vida dele. Meus queridos, que Deus trabalhe na minha vida, na vossa vida, uma verdadeira convicção do nosso pecado. E não somente a convicção, mas também o arrependimento dele. Que eu e você possamos deixar Deus trabalhar. E eu confesso diante de vocês, quando eu comecei a meditar sobre esses assuntos,
E eu reconheci que eu estava reconhecendo facilmente o meu pecado, mas eu não estava me arrependendo dele. Eu reconheço, não estava a haver reconhecimento. E, entende? Desejo de abandonar, desejo de nunca, sentir nojo, sentir vergonha do que eu fiz ou falei ou pensei alguma coisa errada. Entende? Eu não estava sentindo isso. Eu estou errado. Porque eu estou tendo reconhecimento, mas eu não estou tendo arrependimento. Eu preciso trabalhar isso na minha vida. E comecei a orar na presença de Deus e a procurar trabalhar verdadeiramente isso na minha vida. Isso não é um processo que esteja terminado. É para sempre. Não é? E hoje eu quero compartilhar com você essa minha experiência e esse meu aprendizado. Não é? O melhor ensino que a gente pode dar é aquele que a gente já aprendeu. Ou que a gente está em processo de aprendizagem. Para que todos nós possamos revisar a nossa vida interiormente, individualmente, na presença de Deus e identificar onde é que a gente está realmente errando. Onde é que a gente está reconhecendo o nosso pecado, mas onde não está havendo arrependimento. Para que a gente possa realmente mudar de atitude e a nossa vida seja realmente uma vida abençoada. Amém? Que Deus nos abençoe.